Está no ar, Litoral ao meio-dia. Apresentação, Adilson Bopsin. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Litoral ao meio-dia pela Aba RTV, Rede Litoral de Televisão e demais emissoras que estão conosco. Uma alegria muito grande tê-los em nossa companhia. E hoje, o nosso convidado especial, o vereador João Pereira. Bom dia, tudo bem, João? Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Vamos aí para o nosso papo. Você sabe como é que está o tempo aqui em Osório? Chuva fina e frio. Mas estamos juntos, vamos lá. Chuva e frio junto, que maravilha, né? É, coisa boa. Isso em pleno mês de agosto, não se esperava mais isso, mas estamos aí. Vereador, hoje vamos fazer um bate-papo aí sobre o que está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul. Primeiro vamos começar pelos preços dos produtos e de serviços. Eu fiquei muito alegre numa conversa que eu tive com meu irmão, que é plantador de verdura, e disse que o adubo de 250, 280 comprou a R$130 o saco. Viu o resultado da viagem do presidente lá para a Rússia? Insumos, né? Esse trabalho. Só uma correção. Ele falou assim no português mesmo. O irmão é plantador de verdura. O chique do negócio de dizer é um horticultor. Horticultor, é claro, né? Mas é um plantador, sim, de verduras e abastece aí o nosso mercado por inteiro. Todos os insumos, né? O que mais caro tem numa lavoura? Os insumos. Né? Todo o que é preparado ali para... Claro, fora a mão de obra, né? Mas quem o pequeno produtor, ele mesmo é a mão de obra, os familiares mesmo é a mão de obra, isso acaba barateando. Mas os insumos, esse ele não tem como escapar, desde a aquisição de sementes, fertilizantes e tudo mais, o diesel, o maquinário, o tempo, né, que aí é a mão de obra, tudo que é implemento ali para as lavouras, tem um custo sim fixo, e esse não tem gregrê para dizer Gregório. A crise, se fala muito aí de governo federal, né? Enfrentou essa pandemia aí, que aliás continua enfrentando, né? É grave o problema todo que se enfrentou e ainda se enfrenta, né? É como um grande incêndio que apaga assim aquelas labaredas gigantes, mas existem focos, fumaças, e o perigo ronda, sem dúvida nenhuma. Se deixar, pega fogo de novo. Então tem que cuidar mesmo. Mas no caso, o ato contínuo, assim, né, começou a fumaça ali, diminuiu o fogaréu da pandemia, o que estoura? Essa crise na Ásia, né, no norte da Ásia, lá, entre a Rússia e a Ucrânia, dois grandes países produtores mundiais aí de petróleo e de fertilizantes, né? A Ucrânia também é o silo abastecedor de praticamente toda a Europa, né? Alimentos no seu grande território lá, e abastece toda a Europa, o produtor de milho, de trigo, enfim, mas muito e principalmente de fertilizantes, né? A Ucrânia é um grande exportador de fertilizantes, assim como a Rússia, para o mundo. E todas as críticas, e muitas críticas, lá, eu estou me estendendo, né? Não, mas enfim, mas muitas críticas ao presidente Bolsonaro, que lá num determinado momento, no que estava para eclodir essa guerra, que começou dia 24 de fevereiro desse ano. Então, foram uma semana antes, ali uns dias antes, Bolsonaro fez uma visita à União Soviética, e naqueles acordos, né, pré-entabulados, outros bem entabulados e outros firmados, estavam o fornecimento de fertilizantes, né, adubo mesmo, químico, para o solo, né, para colocar no solo. Né. Sem fertilizante, a coisa está complicada, né? A indústria de adubo está complicado. Sim, mas vão importar, é russo, é produto químico, né? Assim, também, então, faça aí. Vamos fazer um pão sem trigo aí, pão sem qualquer farinha. É complicado, né, meu amigo? Então, produção agrícola, lá do horticultor também,
precisa do fertilizante, né? Indubitavelmente precisa do fertilizante. E aí, assegurada essa importação, né, desses insumos, né, junto neste pacote, nós observamos aí há pouco tempo o governo federal articulando de todo modo, numa tentativa de redução ou de segurar os preços do combustível que explodiu no mundo. Não explodiu no Brasil, não, explodiu no mundo. O barril de petróleo hoje custa mais de $100. Há poucos dias estava 35. Consegue imaginar como insumo isso, né? Para ter uma ideia, o senhor que é da construção civil aí, que, né, um saco de cimento que custa 45, de repente passa a custar 110, 105. Olha o transtorno que é isso, o grande problema que isso acaba acontecendo, né? O que o governo federal fez aqui no Brasil com o petróleo, né, com os derivados do petróleo aí? Primeiro, aquela política toda junto à Petrobras, com a administração, com a presidência, com os acionistas, com os resultados que a Petrobras precisava apresentar para os seus acionistas e para o mercado como um todo, o mercado mundial, né? Petrobras pensa-se mundo. Os preços não tinham outra direção que não fosse essa escalada vertiginosa que aconteceu no mundo inteiro. Não é coisa brasileira, é uma economia mundial, né, na qual estamos inseridos, né, por evidente. E nesse caso, qual era a ação do governo federal, já que as investidas junto à administração da Petrobras tenham sido infrutíferas? Não vamos, a parte que é do Estado, aquela parte que é de imposto, aquela parte que é cobrada anexo ao preço do combustível, esta nós vamos reduzir então. Ainda que tenhamos que reduzir serviços, ainda que tenhamos que apertar o nosso orçamento, mas vamos reduzir. E com isso, reduzir preço do combustível. Aliás, os reflexos disso já vimos aí nas bombas de combustível. Eu sei que muita gente não tem o seu veículo, o seu carro, o seu caminhão, sua caminhonete, sua tombadeira, aí, não tem. Mas esses bens, eles acabam refletindo no seu dia a dia, no feijão, no arroz, na massa, no óleo de soja. Vocês já observaram que caiu um pouquinho? Bastante. Insumos também para a produção leiteira. Leiteira, está ali os fertilizantes, está ali as rações, o transporte, o frete, né? Então, são insumos que baixaram o preço e acaba chegando ao consumidor, ainda que lentamente, ainda que demoradamente, não tem a mesma velocidade que a gente gostaria que tivesse, e a gente percebe isso, mas já se observa, o litro do leite já reduziu, né? Eu lembro, recentemente, os últimos litros de leite aí que adquiri já custavam menos de R$6, né? E está descendo, e vai descer mais. Assim que os preços forem buscar um equilíbrio, enquanto descem, isso vai baratear. Me estendi, né, tia? Mas a verdade é essa, tem que ser mostrada, tem que ser vista. Às vezes a gente percebe, parece só um alívio, né? Mas é um alívio que se tem que demonstrar. Ele existe, ele é possível, ele está acontecendo, e é esse o Brasil que a gente quer, um governo efetivo, né, uma administração efetiva, que quando encontra resistências em algum meio de ação, cria ou percebe a existência de alternativas possíveis de serem realizadas, como essa. Eu fiquei muito contente com essa ação do governo em logo encontrar uma outra solução para a redução de preços. Está aí o Brasil, mais uma vez pujante, com uma economia mundial que se destaca entre os demais países. Isso é muito comum se observar na imprensa internacional, mesmo na brasileira, e mesmo em aqueles que apontam uma política diferenciada do Brasil. A gente observa críticos argentinos nos jornais argentinos muito claros, muito evidentes com relação
ao que vem acontecendo no nosso país. E aí, é de colocar a mão na cabeça, pelo amor de Deus. Quando no Brasil houve a implantação do Plano Real, não sei se os senhores estão lembrados, os bem mais jovens, evidentemente que não. Mas aí aqueles que já estão assim meio careca, lembram. 1º de julho de 1994. A quanto andava a inflação mensal no nosso país? 80%. 80%. 80%, 82, 84, uma coisa por cento. E aí que houve a implantação do Plano Real, que veio aí com seus efeitos todos, implantando a moeda real, que até hoje é vigente no nosso país. Os mais antigos vão lembrar que de tempos em tempos, com a inflação galopante que a gente tinha no país, a moeda até trocava de nome. Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, por fim, Real. E que bom que antes do Real até aquela URV, né? Quem lembra? Aquela URV, e logo depois então o Real. Essa ação de governo na contenção da inflação teve que aumentar os juros, naturalmente, né, para frear o consumo, porque o consumo também ele é um gerador de inflação. Quando a indústria não está produzindo o suficiente para o consumo e o consumo exagera, cabe a lei da oferta e da procura. Se tem muita procura e pouca oferta, o preço dispara. As coisas têm que observar um equilíbrio. E um governo atento a tudo isso favorece a todos nós, ao seu público, a toda a população, com que a gente fica feliz com isso, sem dúvida nenhuma, né? Isso aí é o resultado que aquilo que nós já comentou, muitos duvidavam da intenção e da realidade que nós esperávamos, que era um governo onde nós pudéssemos ter esse equilíbrio. Quando ele tomou aquela atitude, nunca me esqueço, que a gente ouvia comentários, que ele foi para a Rússia, outros cobrando que devia se meter, tomar posição. A preocupação do governo era cuidar dos brasileiros. Aí quando eu tive essa conversa agora essa semana, que pegou de surpresa, baixou mais de 30% os fertilizantes, e o pessoal diz que vai baixar mais, porque está chegando aqueles navios, sabe? Lei da oferta e da procura. Se tem o produto, o preço cai. Está chegando aquele produto lá de fora e eles são obrigados a escoar, que tem que desovar. Então, graças a Deus, no supermercado, né, vereador, nós temos acompanhado, você falou, do leite, o azeite chegou a estar R$12, hoje a gente compra por R$7,90. Quer dizer, o leite... Está caro. Ainda tá caro, mas tá caro. Perto do que já estava, carne, no mercado da Preta, lá em Maquiné, que é nosso patrocinador, nós temos oferta a cada dia. O preço da linguiça dos nossos frigoríficos aqui do nossa cidade, aqui, que tem 2 grandes frigoríficos aqui, Borrússia e o Frigodal, baixou também o preço lá da linguiça e também da carne. Quer dizer, as coisas estão tomando o seu jeito, tomando o seu rumo. Sabonete, que eu dizia que eu trocava uma arca há anos, parei, não comprei, um mês eu não comprei. Cheguei, para minha surpresa, cheguei no mercado, baixou 10%, 10 e um pouquinho. Então as coisas estão se ajeitando. E aí vale, né, João, a nossa condição de consumidor valorizar outras marcas, dar oportunidade para outros produtos, consumir outros produtos que às vezes não tem aquela marca tradicional conhecida, mas tem o mesmo efeito, né? Tem o mesmo peso, é feito com os mesmos ingredientes. Então vamos dar uma oportunidade para outro fornecedor, para que aquele que está exagerando na sua margem de lucro se tome posse, da realidade que nós estamos vendo. Posso pegar um gancho? Posso pegar um gancho? Pode. Teu produto que está aí precisa conquistar esse mercado sedento, né, do que produzes aí, utilize o nosso espaço aqui, aba RTV, aqui nesse telefone que o senhor está vendo aí, pode fazer o seu contato, o Adilson já coloca aí em seguidinha, né, e a gente pode anunciar aqui na aba RTV o seu produto. Assim como o senhor está nos assistindo, outros tantos milhares de pessoas podem estar nos assistindo, sabendo que esse programa ele é reproduzido oportunamente, e tem acesso a esta informação importantíssima. Saber que o senhor existe, saber que o seu produto está na prateleira, está no balcão, está à disposição da população, dos nossos ouvintes, dos consumidores, e
é uma opção. Com certeza. Então, não esqueça de interagir conosco, 51 99626 8676. Lembrando sempre, para crescer precisamos aparecer. A BRTV é uma ferramenta de Deus aí para abençoar você e a sua empresa. E temos mais. Agora a gente está puxando esse assunto da redução dos impostos. O diesel já começou a baixar na BR-101 também. Já baixou, e é o seguinte, esses navios de óleo diesel estão chegando e agora nos próximos dias, né, vereador? Estão chegando e vai acontecer a mesma coisa. Acontecer a mesma coisa. Eu vou aproveitar o gancho do que tu disseste agora. Como é que está chegando esse óleo diesel aqui no Brasil? Como é que está chegando? Me disseste agora há pouco. Como é que está chegando o óleo diesel aqui no Brasil? Estão chegando navios e navios, né, carregados... bilhões de litros de diesel. E não só diesel, né, todos os insumos. O que o governo federal tem feito a propósito de logística no nosso país? Muito claro. Tem aperfeiçoado o sistema logístico nacional. Né, ferrovias implantadas, rodovias sendo estendidas e melhoradas. O sistema ferroviário no Brasil, o modal, né, que se chama rodoviário, que é um dos mais baratos existentes e oportunos, além, evidentemente, das hidrovias, né, possíveis, hidrovias, barcos navegando por meio de rios, né, são um grande volume de produtos, né, ou a quantidade muito grande de produtos sendo deslocados numa mesma oportunidade, por meio de locomotivas, por meio de barcaças, por meio de navios. E no país, as margens do país como um todo, nós vemos se desenvolvendo aí o sistema portuário. Né? Aqui na nossa região, nós temos esse projeto que está bastante avançado do Porto de Arroio do Sal. Aliás, 2 grandes projetos, né? Eu sei que eles lutam entre si para ver qual que se implanta primeiro, mas são 2 grandes portos juntos, né, que tem aí para acontecer. Tem toda uma linha ferroviária ligando a Serra do Rio Grande do Sul com o Porto de Arroio do Sal, e essa distribuição para o centro do país, para o centro do estado e para os países vizinhos também. São oportunidades que se criam. Eu falei no Porto aqui, no Rio Grande do Sul, e no Porto de Arroio do Sal, mas tem a previsão aí de ampliação de Rio Grande, outros tantos em Santa Catarina, tem portos no Nordeste do país sendo também projetados para trazer ao país meios, modos, jeitos de fazerem as coisas acontecer. O barco chega, o navio chega e tem onde atracar, tem onde descarregar, tem para onde transportar e como transportar. Tem que ter jeito de fazer as coisas. Ou pensemos de um outro modo. Não, é o país que é com porto, o que o país quer? Mas claro que quer, evidentemente que quer. Vamos eu e o senhor implantar ou criar uma olaria perto de uma área com bastante produção de matéria-prima para produção de tijolos e telhas e tal, mas longe da estrada, né? Não tem nenhum meio de transporte para chegar lá. O que a gente faz com o nosso produto? O que adianta produzir? Ainda que o preço seja mínimo, porque colocou ali do lado de um grande centro de matéria-prima para a produção do nosso material, e não temos como escoar, não tem para onde mandar, não tem como mandar. Nós precisamos aparelhar o país, né, com instrumentos de barateamento de custo de tudo, né? Centro tecnológico, né? O país precisa de centros tecnológicos. Está aí nosso ministro Marcos Pontes trabalhando insistentemente, né? Tem toda aquela questão do nióbio, né? Pensar, assumir o nióbio. O que é nióbio? Né? É uma cobra? É uma espécie de aranha? O que é nióbio? Né? Nióbio parece um micróbio? Não tem nada a ver com isso. Nióbio é uma matéria-prima empregada especialmente nos computadores e na indústria tecnológica avançada. Eu não entendo muito disso, mas eu tenho que entender. Tem cientistas, tem gente trabalhando duramente em cima disso, e o país vem avançando, né? E o que é uma maravilha, o que é bom para todos nós. E nisso é que o país precisa investir, né? Nisso é que precisa se importar
né, para dar conta do recado. Como é que o alimento vai chegar na mesa? Como é que chega o alimento? São tantas e tantas pessoas que precisam se abastecer todos os dias. Como é que isso chega na mesa? Tem que ter produção, né? Tem que ter cuidados com isso, tem que ter infraestrutura para que isso aconteça. Se não tiver, não chega. Ou vamos importar, né? Se estão querendo importar do país, como é que nós vamos importar, né, esses ditos produtos? Alguém tem que produzir. E a nossa vocação brasileira, com o clima que temos, com o solo que temos, com as pessoas que temos, com a tecnologia que se sabe existente, claro que podemos fazer isso com absoluta tranquilidade e abastecer o mundo. Temos é que acreditar. Eu tenho que acreditar, o senhor tem que acreditar, e não só acreditar, investigue, comprove. É bem assim. Se não for, aí vale uma máxima, ontem que eu, numa outra cerimônia aí que eu estava, me perguntaram, mas vamos errar. Tem gente que erra, eles vão fazer isso aí, está tudo errado. Né? Mas estão fazendo, tia, estão fazendo. E se tem erro, tem que corrigir. Com isso, eu lembrei, aqui na nossa cidade, nós temos uma escola estadual de primeiro e segundo graus, aqui chama Ildefonso Simões Lopes, a chamada é rural. E eu estudei ali. E fui candidato a presidente do Grêmio Estudantil. Eu tinha, 17 anos, eu acho, 16, 17 anos. E como estratégia política, eram 3 chapas, três concorrentes à direção do Grêmio Estudantil. E com uma estratégia da chapa, né, eu liderava o grupo, da chapa 2, a nossa chapa era 2, eu criei um cartaz naquela época, né, um cartaz feito no mimeógrafo. Quem lembra do mimeógrafo? Sim. Como é que funcionava? Ali rodando, folhinha por folhinha. Álcool, aquele cheirinho de álcool também era bom. Com 17 anos já gostava de um cheirinho de álcool. Que barbaridade. Mas fazia ali no mimeógrafo e depois colava, simples, com durex aí na secretaria, na cantina, em tudo que era lugar que era possível lá na escola colocar os cartazes. Existia uma frase em letras garrafais, assim, que a gente tinha colocado numa folha e que era possível. E o que estava escrito ali? Só não erra os que nada fazem. Cadê o erro? Né? Olha, imagina, o sujeito está lá no 2º grau e nesta frase tem um erro gravíssimo de português. É relativamente simples, mas escapou na hora da confecção. O recado está dado. O que tu entendeu nesse cartaz? Quem pode errar? Quem tenta, né? Quem tenta, quem faz alguma coisa. Isso Mas tinha um erro de português, né? Havia esse erro. Aliás, ainda existe. Se eu reproduzir a frase, tu vai observar. Só não erra os que nada fazem. Evidentemente tem um erro de concordância. Só não erram. Erram, faltou um M ali naquele negócio. Pois no dia que teve um debate, lá no refeitório bastante grande, lá na escola rural, um dos líderes lá das chapas, né, concorrentes, resolveu pegar no pé da nossa chapa, né, no meu, enfim, dos demais integrantes da chapa, e baixou a pauleira, dizendo que como é que poderia alguém se candidatar à liderança de um Grêmio Estudantil quando sequer sabe escrever. E aí bateu na cabeça do coitado, porque ele não colocou aquele M, né? Aí, lá, depois de feito o debate, eu resolvi perguntar, na minha oportunidade lá de falar, junto com toda a escola reunida, os professores e tal, era um bando de gente, né? A multidão escolar, a comunidade escolar toda reunida, eu não sei, mas os que estiveram lá, e era muita gente, tinha sentados em pé, enfim, mas a defesa que me ocorreu na hora, o que me aconteceu na hora, foi justamente isso. Né? Eu perguntei para o oponente lá, né, a chapa adversária, perguntei se ele tinha entendido isso que eu te perguntei agora. Ele entendeu qual era o recado? O que foi dito naquele cartaz? Ainda que com erro, né, qual foi o entendimento que tivesse? Ele me disse exatamente como tu me dissesse agora aqui, né, que as coisas serão feitas, né, mas que tinha um erro grave naquele cartaz, né, e só podia errar quem estivesse fazendo efetivamente alguma coisa, mas que o erro tinha no cartaz, sim. Perfeito, eu admito a existência do erro, não sou tão burro assim, mas encontrado qual era a existência do erro,
na hora, lá na saída que tive, foi o seguinte: ou consegui observar que a estratégia deu certo, como se fosse uma estratégia, né? Sim. E não era, foi erro mesmo. Só que erramos fazendo, propondo, anunciando que vamos fazer, sim, vamos fazer. E se errarmos enquanto estivermos fazendo, isso é da natureza humana. Quem nunca errou? Atira a pedra aí, tira a primeira pedra aí, se tu nunca errou, né? Evidentemente que não. Ora, quando eu vi o meu oponente apenas preocupado com o nosso cartaz, com aquele erro de concordância, e preocupado com o que estávamos fazendo e não com o que ele deveria apresentar, né? Ali demonstrou como é que estava evoluindo a política estudantil ali naquele momento. O resultado e como as pessoas recepcionam isso se verificou logo depois do escrutínio daquela eleição para o Grêmio Estudantil. Sabe que a soma, e eu não que esteja me vangloriando com isso, mas eu observo neste fato o que aconteceu com a cabeça das pessoas, com a cabeça dos colegas alunos e de todos os que tiveram a habilitação lá para votar. O somatório das outras duas chapas concorrentes também ao Grêmio Estudantil, a votação de ambas, somadas, não dava a votação que a chapa 2, a nossa lá que estava liderando, conseguiu conquistar. Claro que ficamos extremamente felizes, né? Claro que com muita vontade, com muita garra, a gente assumiu a direção do Grêmio Estudantil Simões Lopes, lá na Rural, e tivemos encorajados para grandes atividades. Uma delas, né, que todo estudante certamente gosta, foi o Intersérie. E, aliás, ontem me perguntaram o que era Intersérie, né? Intersérie nada mais é do que uma Olimpíada estudantil dentro da escola. Uma série disputando com outras várias modalidades esportivas, especialmente atletismo, que tem atividades individuais, né? Mas, embora o revezamento 4x100, são 4 atletas, né? Mas outros tantos desfrutaram lá de interséries, que depois foi até ampliado para interescolar. Nós conseguimos fazer isso também entre escolas e ficou um trabalho fantástico. Mas isso porque se faz, isso porque se fez, isso porque tem o propósito de fazer alguma coisa. E enquanto alguém faz alguma coisa, pode ser encontrado erro. Eu não sei qual é o seu prato agora, meio-dia, né? Para quem está na cozinha, ou para quem está buscando o prato, observe. Alguém fez esse prato, mas deve ter alguma observação a ser feita. Pensa, se o senhor não tem uma observação a ser feita, ou sal de mais, ou sal de menos, a quantidade, se tiver algum bife está muito duro, se tiver o ovo está muito mole, enfim, observe alguma coisa que tu vai fazer, alguma crítica, alguma observação para aquilo ali. Mas tenho certeza, a fome vai. E saboreio com vontade esse prato que está chegando aí, porque é o que temos. E é muito bom. Obrigado, Deus. Então, tá. Vereador, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o comentário de Alexandre Garcia e esse bate-papo descontraído. Vamos falar sobre eleições aqui no Rio Grande do Sul. Debates. Quero voto. Já voltamos. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bofsin. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. Loja Filler, materiais para festas, brinquedos, bazar, linha de tecidos, balas e salgados, material de limpeza, tintas, spray, material de escritório, eletrônicos. Loja Filler, material escolar com preços especiais em até 6 vezes no cartão. Rua da Igreja 346, bairro Porto Lacustre, Osório. Fone 998 50 30 70. Loja Filler.
Mercado da Preta, no centro de Maquiné. Equipe preparada para melhor atender os seus clientes, utilizando energia solar. Empresa preocupada com a preservação do meio ambiente. Mercado da Preta, no centro de Maquiné. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bobsin. Estamos de volta com o programa Litoral ao meio-dia pela ABA-RTV, Rede Litoral de Televisão e demais emissoras que estão junto conosco veiculando o programa Litoral ao meio-dia. Hoje com a presença do vereador João Pereira. Mas agora nós vamos a Brasília com quem? Alexandre Garcia, a nossa boa opinião do dia. Bom dia. Bom dia. 7 senadores da CPI do Circo oficiaram ao Supremo, a ministra Rosa Weber, um pedido para que o Supremo não arquive as denúncias que a CPI do Circo fez contra Bolsonaro. Porque a subprocuradora-geral da República, que é a número 2, Lindora Araújo, mandou para o Supremo a opinião. O Supremo sempre pede a opinião do Ministério Público, né, que é quem acusa, dizendo que não achou nada para acusar, nada para denunciar Bolsonaro, que não há o menor indício de crime. Aí os senadores, que eu imagino que seja Renan Calheiros, o Randolph, o Aziz, o Otto Alencar, né, que a gente conhece lá daquela CPI. A CPI foi ótima para a gente conhecê-los, né, que disseram que a procuradora tem que ser investigada, porque ela está protegendo o presidente, né, porque não tem realmente prova. Aí eu lembro, eu vi hoje uma declaração do ex-ministro da Saúde, general Pazuello, dizendo que aqueles que impediram o tratamento, e ao impedir o tratamento levou à morte de pessoas, milhares de mortes, que sejam punidos, que a punição chegue, né? Ainda mais agora que temos a manifestação de Harvard a respeito do tratamento. Já tivemos a prova do tratamento lá em Itajaí, com a doutora Lucy Kerr, 92% de resultado, né? E impediram. Os meios de informação também disseram não tem tratamento. Meu Deus, para que enganar as pessoas, né? Então, a quantidade de vidas que poderiam ser salvas, né? Então, eu acho que esses senadores da CPI devem estar preocupados com isso, com o futuro, porque não podemos esquecer disso. Bom,
Uma outra questão que eu queria falar para vocês é sobre o nosso presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, né? Ele, num evento na Procuradoria-Geral da República, ele falou em preservação e garantia da democracia. Naquela platitude que lhe é peculiar, né? Ele faz frases sobre democracia, assim, parece o conselheiro Acácio, do Eça de Queiroz, né? Porque ele tem que dizer onde está o perigo da democracia, mas ele omite, né? Ele é advogado, ele sabe que o artigo 220 da Constituição não é respeitado, da liberdade de expressão e da vedação à censura. Ele sabe que o artigo 127 não foi respeitado, nem o devido processo legal no inquérito do fim do mundo, né? Ele sabe que as cláusulas pétreas, que são irremovíveis a não ser por uma constituinte original, foram desrespeitadas, infringidas, até por prefeitos durante a pandemia, de direito de ir e vir, liberdade de reunião, liberdade do culto. Ele sabe que artigos 52, 53 foram desobedecidos, né, a inviolabilidade do mandato parlamentar por quaisquer palavras. Um parlamentar que é preso à noite em casa, a inviolabilidade do domicílio também, ele sabe disso. Mas ele se cala. Olha, o pecado da omissão é um dos mais graves, né? E ele saiu em férias, foi para Orlando, né? Orlando, como se sabe, é o mundo da fantasia, né? Talvez seja isso. E eu estou vendo aqui, né? Ele foi com 2 seguranças e teve 13 diárias para cada um, mais as passagens de ida e volta. Certamente ele foi de classe executiva. Encontrei aqui, se não me engano, na Gazeta do Povo. É interessante isso. A gente paga fica pagando essas viagens. E, por fim, só para o pessoal aí que está na cidade ficar sabendo, né? Desde ontem já tem 5G em Curitiba, Goiânia e Salvador. Até o fim do mês vai ter em Floripa, Florianópolis, Palmas, Rio e Vitória, né? Já está desde o início em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. E até o fim de novembro nas restantes capitais. E vai se estendendo o 5G, super velocidade digital, para o Brasil inteiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Sempre brilhante comentário de Alexandre Garcia com a verdade dos fatos da política e da economia. Vereador, vamos pegar algum gancho aí? Liguei o microfone. Enquanto eu estou ouvindo o Alexandre Garcia, eu desligo aqui, para economizar a pilha, né? O Alexandre Garcia, cara atento, né? Ele está sempre ligado, aliás, é esse o trabalho jornalístico dele que ele faz, muito bem feito, muito atento, muito perspicaz, né? Encontra detalhes em cada ponto e de tudo que ele disse, eu vou lhe abrir os olhos para um detalhe. Observe, nós aqui estamos em Osório, mas aí na sua cidade, exatamente na cidade vizinha, a sua, existem muitas oportunidades de trabalho, emprego mesmo, né? Chances para você progredir, ter o seu emprego, ter o seu salário, seu vencimento, seus recursos, está bombando aí na cidade vizinha. A sua cidade, ao contrário, tem um fechamento de portas, oportunidades estão sendo reduzidas. Naturalmente, o que começa a acontecer? Um deslocamento destas pessoas ao outro espaço onde há oportunidades. Isso é natural. Isso não precisa necessariamente ser emprego, a gente vê às vezes com estudos, é a mesma coisa, quem precisa estudar.
Bom, o que observou o Alexandre Garcia há pouco? No nosso país, aqui no Brasil, está acontecendo oportunidades de trabalho, de emprego mesmo, de serviço, de ganhos, né? Enquanto nações vizinhas, países mundo afora, se observe uma restrição. Lá disse ele, diminuição de PIB, aumento de desemprego. E aqui é o contrário. Naturalmente, o que pode acontecer? O que vai acontecer? Pessoas virão buscar oportunidades aqui no país. O senhor está conforme com isso? O senhor está de acordo com isso? Outros mais irão na sua cidade vizinha buscar oportunidades. Aquele da cidade vizinha que ainda não encontrou a sua oportunidade, ainda não encontrou o seu trabalho, vai ficar de braços cruzados, vendo, olhando outros chegando, tomando o seu lugar, tomando o emprego, ocupando aquela casa que ele sonhava se deslocar para lá, consumindo aquilo que poderia ser seu, ocupar o seu espaço. Olha, tio, eu acho que não, né? Ou o sujeito é preguiçoso, aí também, aí não tem conserto, né? Se o sujeito não tem vontade, se o sujeito não quer, e existe isso, existe, tem pessoas que simplesmente não querem entender, não querem observar, não querem compreender a existência da própria vida, as razões pelas quais ele está aqui nesse mundo. E, aliás, por que ele está aqui nesse mundo, né? Para gastar oxigênio, quem sabe? Para trazer preocupações a terceiros, às outras pessoas? Não. O ser humano, ele está aqui coberto por esta pele que reveste todo o seu corpo, e ele tem um propósito, ele tem inteligência. O ser humano é o ser vivo provido de inteligência, de raciocínio, de possibilidade de intelectual, de compreensão. É o ser humano, é o senhor, a senhora, seus filhos, seus vizinhos, seu empregador, seus empregados, todos esses são seres humanos. E olha, tchê, nós queremos que todos queiram o bem. O bem é que prospera. O mal prospera em algum lugar? O mal tem perna curta, ele não vai longe. Ele pode até tomar alguma distância, mas termina em si mesmo. Ele se definha, ele se acaba. Quem é que se regozija? Quem é que se acha o maioral, o bom, se ele é mau? Ele pode achar por alguns instantes, mas é um peso muito grande, né? Imagino que seja. Para quem é do bem, sim. Quem é do mal não nos interessa. Então, esta oportunidade que o Alexandre Garcia apontou de crescimento do país é a sua oportunidade, é a nossa oportunidade, é a oportunidade de todos. Vamos juntos, vamos juntos. Esse país precisa, o senhor precisa, a senhora precisa, os nossos filhos precisam destas oportunidades que estão aparecendo. Nós temos que estar prontos para isso, preparados, né? Para isso, atentos para isso. Então está aí feito o apelo, né? Vamos nos ligar, vamos ver o que está acontecendo e torcer para que as coisas cresçam mais oportunidades apareçam. Eu quero. Você também quer, Edilson? Eu quero, preciso. É isso aí. E outra coisa, a satisfação da gente viver bem e as outras pessoas viverem bem também e ter as mesmas oportunidades. Sem dúvida. Eu, um dia, participando de uma reunião no pessoal da esquerda, há muito tempo atrás, sobre salários, né? Quando tem bastante oferta de emprego, tu pode escolher. O cara não vai pagar o que ele quer, vai pagar o que for necessário, porque se ele não pagar, o concorrente vai pagar, né? Agora, isso só vai acontecer, a valorização da mão de obra em si, quando tiver uma oferta demasiada de oportunidades, a pessoa pode escolher. Aí você sabe que se eu não pagar, tu vai pagar.
Se tu não pagar, eu vou pagar. E assim vai. É ali que nós vamos ter realmente uma valorização do preço do serviço, da nossa mão de obra e, consequentemente, valorizar e ganharmos mais e ganharmos melhor. Quando se ganha melhor, né, vereador? Quando se tem a oportunidade de viver melhor, né? Com mais recursos, é aquela mais leizinha. de trabalho. É aquela leizinha que ninguém consegue revogar. Ninguém consegue revogar. Nem o comunismo. Nem o socialismo conseguiu revogar. É a lei da oferta e da procura. Né? Lá no comunismo, como é que funciona lá? É tudo para todos. Por quanto tempo? Né? Até onde vai? Qual é o país comunista, qual é o governo comunista que prosperou, que cresceu, que evoluiu o seu povo? Né? A gente sabe de um comunismo, de um socialismo que involui. Ele decresce. Eu não preciso contar, eu conto aqui rapidamente. Vou te contar rapidinho então. Como é que um professor na sala de aula expôs para os alunos como funciona o comunismo? Logo no início do ano ele deixou claro para os alunos: nós vamos fazer uma experiência comunista aqui. Dada a matéria, será aplicada a prova. E a nota dos senhores será a média coletiva para todos. Vai ter igual para todos. Entenderam, assim, a proposta inicial, na primeira oportunidade, no primeiro mês, bimestre, sei lá, que teve prova, alguns dos alunos se destacaram e gabaritaram a prova. Outros, nem tanto. Outros que não eram muito afetos ao estudo foram lá se arranhando, e outros que não estudaram nada, zeraram a prova. 1, 2 lá, muito baixo. Bom, na média apurada pelo professor, soma o valor de todas as notas, dividido pelo número de alunos, chegou lá 8 e alguma coisa, a pontuação dada para todo o grupo, todos da mesma sala, com a mesma nota. O senhor consegue imaginar a alegria daquele que não estudou bulhufas, nada, receber 8,5 de nota, mas ele estava enlouquecido de faceiro. Ao contrário, aquele que tirou 8,5, 7, 8,5, ele não, tá mais ou menos isso. Né? Mas é aquele que estudou mesmo, ou porque tem capacidade, ou porque se esforçou, e os dois estão conjuntos, quem tem capacidade se esforça, né, e vice-versa, né, quem tem condições de melhor aprender todo o ensinamento dado, gabaritou a prova. Entretanto, a sua nota foi 8,5. Pois bem, chegamos no segundo semestre e aplicada a mesma regra, vale para tudo. Só que ali, aquele que muito tinha se esforçado para fazer aquela excelente nota, viu que o seu esforço não foi valorizado, o seu esforço não foi suficiente para lhe garantir o melhor. Pelo contrário, lhe foi tirado. Ao contrário daquele que tinha estudado nada ou muito pouco e houve uma valorização extraordinária. E isso se verificou em toda a classe. Alguém que tinha passado apenas arranhando por algum mínimo esforço feito, fez menos ainda e ganhou muito. Como é que foram para a prova? Com esse espírito, com esse jeito, com essa intenção de estudar. Porque não acreditem em que a meritocracia não exista, ela existe e está aqui. E é isso que eu estou contando para os senhores. Pois um só da sala de aula conseguiu gabaritar, outros tantos diminuíram sensivelmente a sua nota e um grande número tiraram 0, não foram fazer a prova, ou sequer responderam. Muito mais fácil ficar na internet, na conversa, gazeando, fazendo qualquer outra coisa, sem interesse. Vai valorizar o quê? Eu vou ganhar, eu vou ter nota. Né? Os que... Trouxa, seria isso? Não sei, mas aqueles que se esforçaram vão garantir a minha nota. E aí a nota foi buscada de novo, a todos, o valor aferido pelos alunos, dividido pelo número de alunos. Conseguimos a média, e já aí não era mais 8,5. 5,2. 5,2 foi a nota. Bom, a coisa se repetiu aí no terceiro bimestre e a coisa ficou muito feia lá no último bimestre. Todo mundo em recuperação e o sistema o mesmo. O senhor consegue imaginar o que aconteceu ao final do ano
quando foram avaliar a capacidade desse grupo de alunos, passa ou não passa de ano? Não passa. Acabou. Terminou. Vocês querem um exemplo disso? Cuba, Venezuela, Argentina, Coreia do Norte. É decréscimo. Então, aí pela média, estão caindo. Pela média, estão reduzindo. Vamos valorizar o trabalho, vamos valorizar o esforço, vamos valorizar a dedicação, o empenho, a produção. O esforço pessoal, esse é que garante o progresso. Esse é que garante uma melhor condição de vida para todos. E no conjunto, todos somados, a coisa melhora. É assim que a gente tem que entender. Se não for assim, quer um outro exemplo prático? Vocês já observaram como Deus ajuda profundamente quem estuda? Eu sempre que rezei lá enquanto estava na escola, né? Sempre que vou me submeter a uma prova e eu me ponho a estudar aquela matéria, aquela disciplina, aquilo que foi ensinado e me esforço por isso, Deus me ajuda de uma maneira grandiosa, a quem eu agradeço sempre, sempre, sempre. Como eu vou bem. E tem sido assim, graças a Deus, né, sempre que me submeto a algumas provas, eu estudo, eu me esforço e tenho resultados. Deus é grandioso comigo. Mas já vi colegas não agradecendo a Deus e até reclamando da ausência de Deus, porque os seus resultados em provas e provações não são aprovadas, né, não são boas. Mas também não estudava, né? Também não se esforçava. Então, Deus ajuda quem madruga, está aí, é isso. Né? Quem cedo madruga. Claramente é isso. Vereador, o nosso tempo está indo para o final. Eu queria tocar no assunto, mas nós vamos estourar o tempo, vamos ter que deixar para outra oportunidade. Só uma palhinha de 2 minutos. O que você achou do debate no Rio Grande do Sul? Fraco. Bem rápido, sim? Fraco. Foi o primeiro, parece que estão todos muito delicadinhos ali, começando, como é que vamos, né? Tentando se ajeitar e tal. Eu gostei do meu candidato. Tu sabe que eu fiquei muito... Mas tem gente que mente, né? Tem. Descaradamente. São profissionais. São profissionais, infelizmente. E a gente observa, a gente vê assim. Agora tem outros que são empresários, trabalhadores, né? A gente vê que com seriedade não tem o verbo político, né? A polidez, vai fazendo voltinhas e tentando enganar o povo. Assim, é preto no branco, e conta como é, e a gente vê que isso funciona muito bem. E vimos, particularmente, eu vi assim, um dos candidatos, se eu tivesse que dizer assim, um deles, que eu gostei do que trouxe, né? Do que propõe e do que expôs, enquanto falava ali, eu vi o Onyx Lorenzoni. Me chamou muito a atenção, né, o modo com que ele raciocina e com que ele se expôs. Até mesmo quando foi contrastado, eu não lembro quem foi que fez a pergunta, mas que quis colocar ele na parede, como assim, ele era um aliado do então governador Eduardo Leite aí. E foi no início do governo. E logo depois, há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eles romperam com o governo e abandonaram o governo, né, e tomaram uma linha independente. Mas eu lembro também que lá no início do governo, embora não dissesse claramente assim, o governador Leite ele tinha um alinhamento com o governo federal, do qual foi distanciando. O partido dele foi se distanciando, ele foi distanciando. Aliás, o Leite não era muito de partido, né? Parece que ele meio que enforcou, destruiu, corrompeu, arrasou com o partido dele. Ele não respeita muito o partido. Quis, até quando abandonou o partido, ser candidato por outra sigla ao governo federal. Perdeu lá pro Dória em São Paulo, né, a disputa para a indicação para o governo federal. Depois tentou por outro partido, também não deu, fecharam as portas. Acabou por aqui. Eu não sou candidato à reeleição, mas está aí, é candidato à reeleição. Também não ia privatizar a CE e foi. Não tem palavra, né? É uma coisa, não sei, eu estou extremamente desconfortável com a presença dele entre o elenco de candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas vi com bons olhos
esse trabalho, o empenho e as propostas, né, do que vem trazendo e o que precisa o nosso Rio Grande do Sul, ali com o Onyx Lorenzoni. Neste momento, vou te dizer, estou com os olhos atentos em cima desse candidato. Embora reconheça a existência, entre os outros, de bons candidatos. Existem com ideias boas, propostas boas, mas sinteticamente me chamou a atenção o Onyx. Vou ficar cuidando. Então tá. Vereador, nosso tempo esgotou. Nossa gratidão a Deus pela tua vida. Obrigado sempre pela sua participação com muita propriedade aqui sobre os assuntos a qual nós debatemos e falamos. Vamos ficar realmente atentos aqui no governo do Estado. E em breve, o candidato Onyx estará conosco aqui na bancada e vai contar um pouco da sua história para a gente compartilhar com você aí, que nos assiste. E é um defensor ferrenho do governo federal, fala com muita propriedade do que viveu, está vivendo e o que quer para o Rio Grande do Sul. Então isso aí já é um bom caminho para nós começarmos a amadurecermos, se nós queremos também que, assim como o Brasil começar a desenvolver com todo o nosso potencial, nós temos alguém que tem essa visão, uma visão de compromisso com a palavra, com a verdade dos fatos e com o bem comum aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, vereador. Obrigado a todos, obrigado a você, ouvinte, que nos assiste aí, obrigado por estar ligado nessa televisão espetacular, que nos permite esse convívio neste horário nobre, especial aí, enquanto o senhor vai buscando a sua alimentação. Muito bom, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, vereador. Obrigado a você, telespectador. E nós voltamos amanhã com mais um programa Litoral ao Meio-Dia. Amanhã, o ex-prefeito de Arroio do Sal estará conosco aqui na bancada, juntamente com o Jorge Ramos. Um grande abraço e até amanhã. Litoral ao Meio-Dia. Apresentação Adilson Bofsin.